Saúdo a todos, diletos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Adriano Fernandes. Diletos irmãos, queremos agradecer a Deus por tudo que Deus tem nos concedido. Eu não deixei, diletos irmãos, estamos aí no YouTube, não deixamos uma palavra sexta-feira, que estava um pouco enfermo, então não conseguimos deixar uma palavra. Então, hoje nós estamos deixando aí uma palavra para os diletos no meu canal. Quem quiser se inscrever no meu canal, seja bem-vindo. Quiser compartilhar as mensagens, pode compartilhar. Se vocês quiserem deixar um comentário, pode deixar um comentário à luz da Bíblia. Diletos irmãos, eu quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 22, que diz assim: tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e as vergas das portas, das duas portas dos umbrais, molha com sangue que estiver na bacia, e nenhum de vós sairá da porta da sua casa até amanhã. Versículo 23 diz assim: porque o Senhor passará ferindo os egípcios, e quando viu sangue nas vergas das duas ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não deixará entrar o destruidor em vossas casas para vos ferir. Diletos irmãos, prezados ouvintes, vemos aqui essa passagem bíblica no fato que aconteceu. Vemos, diletos irmãos, que tudo isso aconteceu por rebeldia de um líder que não queria fazer a vontade de Deus, nem ouvir a voz de Deus. Diz a Bíblia que Faraó, que era o líder ali maior do Egito, ele estava oprimindo o povo de Deus, ele estava perseguindo o povo de Deus, e Deus manda Moisés e Arão dar o aviso. E eles foram dar o aviso a Faraó, que era o líder maior do Egito. E diz a Bíblia, diletos irmãos, que Deus, por teimosia e dureza do coração de Faraó, Deus começou a mandar ali as pestilências, as pragas sobre os egípcios. Nós vemos, diletos irmãos, que Deus deu ali uma ordem a Moisés, dizendo: Moisés, pega um cordeiro e pega o sangue desse cordeiro e coloca sobre uma bacia e passa com isopo molhado com o sangue do cordeiro nas vergas das portas, porque à meia-noite eu vou passar com um anjo. Então, diletos irmãos, Deus, ele passou ali com um anjo, mas ele disse ali: vocês fiquem dentro de casa até amanhã. Veja que hoje nós estamos nesse exato momento numa situação semelhante
aquela situação que aconteceu nos tempos de Moisés. Agora, a situação de hoje é mais assustadora, é mais abrangedora, é mais duradoura, dilados irmãos, porque nós vemos que a situação de hoje abrange a muitos povos na terra. É uma situação global. Veja que naquele tempo foi um dia só que Deus mandou o povo ficar em casa, porque ia passar com um anjo. E ali foi uma praga. Deus matou todos os primogênitos ali, inclusive do filho de Faraó. Deus matou. Então, queridos irmãos, e hoje, o que é que nós estamos vivendo, queridos irmãos, prezados ouvintes, hoje? Onde as pessoas estão perplexas, sem saber o que fazer. Mas sabemos que a gente que lemos a Bíblia, que sentimos a presença de Deus, a presença do seu Espírito, a terceira pessoa de Deus está aqui na terra, orientando a sua igreja, o seu povo, e mostrando. E sabemos, diletos irmãos, que agora o negócio, eu vou dizer com muita propriedade, que é 10 vezes mais do que no tempo de Moisés, porque Deus está falando através disso aí, que alguém está entendendo. Só não está entendendo aqueles que gostam de brincar, que não leva Deus a sério, que gosta de fazer meme, brincar com a verdade, mas o negócio é sério. Quantas pessoas, diletos irmãos, já morreram ali na Itália, na China? O Brasil está morrendo pessoas, São Paulo, no Rio, porque o negócio é sério. Deus está falando. Então, diletos irmãos, nós vemos que a opressão da época fez Deus tomar essas atitudes. Deus deu algumas lições para o Brasil não entendeu, porque as pessoas andam enganadas com besteira aí no mundo, inovações que aparecem, e esquece de parar para assimilar, saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. A realidade é essa, diletos irmãos. As pessoas estão com os olhos vendados sem saber o que vem de Deus e o que não vem. Mas sabemos que Deus está com a mão estendida, agindo, tomando providência. Então, diletos irmãos, quem se lembra daquele mosquito chamado dengue? Aquilo ali era uma praga, Deus permitiu, mas foi rápido. Depois veio a zika, mas foi rápido. Depois veio a chikungunhas, mas foi rápido. Então, diletos irmãos, Deus está falando. Tem um país aí da África, onde ali os gafanhotos ali, até os repórteres estão mostrando, os gafanhotos ali invadindo as colheitas, destruindo tudo, as pragas. Diletos irmãos, porque Deus está falando. Na África, eu estava numa palestra missionária. O missionário disse que lá, o negócio lá é cruel. Eles não querem aceitar Jesus, nem querem que as pessoas aceitem a Jesus. Quando uma pessoa diz que quer aceitar Jesus, eles perguntam: tu queres manga curta ou manga larga?
for manga curta, ele corta aqui o braço, a mão. Manga larga, ele corta ali o braço todo, fica só o toquinho. E cadê o livre-arbítrio? As pessoas têm um livre-arbítrio de escolher o que eles querem. Mas as inovações às vezes vêm para contrariar a vontade de Deus, e Deus não se deixa escarnecer. O que Deus tinha de fazer, autoridades, homens de Deus, povos, tribos, língua e nações, o que Deus tinha de fazer, Ele já fez. Foi enviar seu Filho para salvar as nações dos seus pecados. O Cordeiro já veio. Inovações semelhante ao ecumenismo, ajuntamento de nações para ser um só povo e sair. Isso não combina para Deus. Deus nunca vai compartilhar com isso, porque Jesus fez a sua igreja. E a Bíblia diz que a igreja de Jesus é a coluna e firmeza da verdade e nunca vai se atrelar a ecumenismo de ninguém. Deus disse a Moisés: Moisés, quando tu entrares na terra e dá o Senhor teu Deus, não se aparenta com magos, com necromantes, com feiticeiros, com encantadores, com quem consulta espíritos familiares, porque ele desviará o povo, fará o povo errar. Então não existe esse negócio de ecumenismo. Deus não quer. Desde o tempo de Moisés, Deus disse que não se aparenta. Aquilo ali foi o primeiro ecumenismo que apareceu. Deus disse: eu não quero o ajuntamento. O povo é separado. Porque o evangelho, o cristianismo, o ecumenismo não combina, irmãos. Evangelho, cristianismo é libertação, é salvação, é o maior plano que Deus fez para salvar os homens, os seres humanos. Mas muito rejeita para seguir apiteutas, religiões sem nexo, que não salva, que não leva o homem a lugar nenhum. Então, diletos irmãos, naquele tempo não havia justiça dos egípcios, de Faraó com o povo de Deus. Então era só injustiça e Deus castigou. Veja o que é que diz, diletos irmãos, vou concluir essa mensagem. Em Mateus 5, capítulo 5, versículo 6, diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus, na bem-aventurança, Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, diletos irmãos. Fome e sede de justiça mostra a palavra como ela é. Quem tem fome e sede de justiça. Mas quem não tem fome inventa qualquer história, quer enganar dos corações das pessoas, para as pessoas andarem enganadas por aí, mas é Deus que está agindo. Veja o que é que diz, diletos irmãos, em Romanos capítulo 4, versículo do 4 ao 8, diz assim: ora, aquele que trabalha e não lhe aconta a recompensa como dívida, assim como dívida. Porém, os que trabalham, mas crer naquele que justifica o ímpio, e é a sua fé, e lhe é contada como justiça. Veja aqui, irmãos, aqueles que não trabalham, mas ele acredita, então sua fé é justificada. Tem pessoas que pensam que crente é vagabundo, é preguiçoso, é nada, para eles é lixo. Mas a Bíblia está dizendo que a fé dele é contada. Ele pode não ter uma oportunidade aí na sociedade, porque às vezes, porque é cristão, as pessoas não querem dar oportunidade ao cristão, ele prefere dar oportunidade a um ímpio. Isso é em todo sentido.
Eles querem dar uma oportunidade ao ímpio, mas não querem dar uma oportunidade a um cristão porque é cristão. Mas a Bíblia está dizendo que a sua fé é contada. Está entendendo? Ele é alguma coisa para Deus. E ninguém se meta não, porque o Deus deles vai julgar. O Deus deles, desses que são menosprezados, Deus vai julgar a sua causa. Veja também o que é que diz, diletos irmãos, aqui ainda no versículo 6. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem quem Deus não atribui a justiça sem as obras. Glória a Deus. Veja o que é que diz a palavra: bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui a justiça sem as obras. Então, diletos irmãos, Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Se uma pessoa tem uma obra, ele é justificado. Mas também se ele não tem, mas se ele tem a fé em Deus, ele também é filho de Deus. Ele é filho de Deus. E tem pessoa que pensa, só porque a pessoa tem uma obra, esse é justificado. Não. Aquela pessoa, mesmo não tendo uma obra, feito aquele ladrão que estava na cruz, nos últimos momentos, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Então, Jesus disse: ainda hoje, ele não tinha obra, mas ele foi morar com Deus, foi morar com Jesus, está no seio de Abraão, aguardando o dia do arrebatamento de Lázaro. Deus é diferente dos homens. Veja ainda o que é que diz, versículo 7. Bem-aventurado aquele cujo a iniquidade são perdoadas e cujo os pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem cuja iniquidades são perdoadas. É preciso o homem se converter. Aqui fala de conversão. É preciso o homem se converter para os pecados serem perdoados. Não chegar a um litígio religioso e falar com alguém que não pode salvar ele, a homem, e dizer: tu me perdoa, e aquela pessoa dizer: eu te perdoo, e aquela pessoa está salva. Não, tem que passar por debaixo do Calvário. Só Jesus que pode salvar, queridos irmãos. Glória a Deus. Veja ainda o que diz o versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa pecado, ele será justificado por Deus. O homem que Deus não imputa pecado nele, ele é justificado. Alguém pode lhe acusar, mas ele é justificado por Deus. Veja ainda, diletos irmãos, o que diz em Romanos 14 e 17, diz assim: porque o reino de Deus não consiste no comer nem no beber, mas na justiça, na paz e na alegria. Entendeu? O cristão é alegre, porque a nossa alegria não consiste em bens materiais, em dinheiro, em comida com abundância, em muita alimentação, nada disso. Aqui consiste na justiça, na paz, na alegria no Espírito. E crente que não tem justiça precisa se converter de novo. Ele diz que é crente, ele diz até que é pastor, que é homem de Deus, que é ungido de Deus, mas ele vive no caminho da injustiça. Então ele está precisando se converter de novo a Deus, porque ele não é cristão de verdade. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus consiste na justiça, na paz, na alegria. Crente que não é alegre, só é alegre porque tem dinheiro no bolso. Agora está aí. Sabemos que é um juízo de Deus, mas botaram o nome de pandemia, epidemia, pandemia, mas sabemos que é a mão de Deus agindo, falando com os homens. Então, tem gente que só tinha alegria quando tinha fortuna. Agora muitos estão perdendo suas fortunas, muitos estão perdendo muitas coisas, seus prazeres aí. Só vivia em boate, em balada, agora não pode estar mais. Aí só vivia na praia, perderam sua alegria. Mas a gente tem alegria
A alegria nossa é no Espírito Santo de Deus. É diferente, diletos irmãos, prezado ouvinte. Ainda em Efésios 6,14 diz assim: estais, pois, firme, cingidos vossos lombos com a verdade e vestido com a couraça da justiça. Veja o que é que Deus está falando aqui aos Efésios aqui. Paulo trazendo a mensagem, dizendo assim: estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida da couraça da justiça. Crente que faz justiça, crente que é verdadeiro diante de Deus, que ele fala o que é correto. Então isso é louvável para Deus, e Deus abençoa e ajuda esses tais que assim procede. Então Faraó não estava nesses versículos, incluído nesses versículos que eu estou falando aqui. Ele estava na injustiça, ele estava perseguindo, ele estava querendo matar, ele estava querendo ver o mal. Então, nações que procedem assim não vai ter bom sucesso. Deus vai julgar todos eles, e todos eles vão sofrer as consequências, porque Deus julga. Deus é amor, mas é justiça. Deus está vendo tudo, Ele está agindo. 1 Pedro, capítulo 2, 24, diz assim: levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver a justiça. Pelas suas feridas foste sarados. Veja aqui que o apóstolo Pedro diz que pelas feridas do Senhor, o sofrer, nós fomos sarados, nós somos sarados, curados de todo mal, porque Ele sofreu. Nós somos vencedores agora, porque estamos com Ele. Romanos 5,19 diz: porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um homem muitos serão constituídos justos diante de Deus. A desobediência de um homem, que foi Adão, que desobedeceu a ordem direta, dando ouvido à voz da serpente, desobedeceu, comeu ali do fruto da ciência do bem e do mal, que Deus disse que não comesse, e ali caíram em transgressões. E pela obediência de um homem, Jesus, muitos são justificados, recebendo, ali foram constituídos ali, justos diante de Deus, foram justificados. Então não tem condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o último versículo para nós concluirmos esse assunto, Provérbio 14:34 diz assim: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio do povo. Então, a justiça, quando se tem justiça, as nações são exaltadas, as nações são abençoadas, as nações andam de cabeça erguida. Quando se tem justiça, mas quando é injustiça, que nós vemos aí na sociedade, onde uma pessoa, diletos irmãos, mata ali uma pessoa e se esconde por um tempo, daqui a pouco se apresenta na sociedade, todos os vestígios ficaram ali, foram elucidados que aquela pessoa fez o crime, aquela pessoa vai, se comparece ali diante das autoridades da justiça e é liberado, e quem morreu se acabou. É injustiça e Deus está vendo. Então essa terra está sendo punida, porque Deus está fazendo justiça. E nós vemos que no tempo diletos irmãos, de Moisés, não está se comparando ao tempo de hoje. Hoje as coisas estão no extremo, passou por cima, extrapolou. Deus está agindo.
Deus está tomando providência. Brasil se cuide, Pernambuco se cuide, Deus está agindo. E grande é a ação de Deus. Deus está tomando providência. Deus é amor. Quem não sabia, fique sabendo. Deus é amor, mas é justiça. Diletos irmãos, eu me chamo Adriano Fernandes. Queremos agradecer a Deus e a todos os irmãos, prezados ouvintes. Estamos aí deixando toda sexta-feira uma mensagem da parte de Deus. Se vocês quiserem compartilhar essa mensagem, pode compartilhar. Se vocês quiserem se inscrever no meu canal, pode se inscrever. Se vocês quiserem deixar um comentário à luz da Bíblia, está ao seu dispor. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.